É um pacote que ele deixa claro que ele tá tapando ali o curtíssimo prazo, e a gente vai precisar daqui a 2, 3 anos de uma outra reforma de um outro pacote, e assim a gente vai de pacote em pacote. Quando você gera uma tarifa de importação, aquele insumo fica mais caro, ou o produto em si, né, fica mais caro para o consumidor final, ou muitas vezes o insumo fica mais caro, e isso acaba gerando um custo maior para a sua própria indústria local. Sobre a Microsoft, que há mais de 25 anos enfrentou um processo antitrust, um dos mais emblemáticos, porque envolvia o Windows e o Internet Explorer. E agora ela está de novo no centro de uma investigação, dessa vez a FTC está examinando várias frentes. Brasil e o fiscal. A montanha pariu um rato. No Terraço Cast de número 454. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 1º de dezembro de 2024, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E estou acompanhado delas, aquelas que compõem o trio mais amado do Brasil. Fala Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Ela vem por meio deste dizer que o verão chegou. O verão chegou, minha gente. Eu sei que na verdade ele é só dia 20 de dezembro, mas já chegou o verão, chegou o Natal, chegou tudo junto, né? Porque pra mim essa sensação que quando você vai pra praia e não tá sol, mas tá calor, né? E você também arruma sua árvore de Natal, né? Toda essa sensação, aquele dezembrou, né? Chegando, adoro, minha época preferida do ano, é uma delícia. A única coisa que eu não gosto é o trânsito, mas como eu ando por aí de bicicleta, tá tudo bem. E aqui, terraceiros e terraceiras, eu também sofri um acidente de bicicleta aqui, pra quem ouve o Terraço, né, o Terraço Cast aqui, pra saber, para todos, fica aqui a dica pra todos tomarem cuidado, andarem de capacete, pois se não fosse o capacete, esta aqui que fala nesse podcast estaria bastante estrupiada, né? Então também fica 2 recados aqui da Mulher do Tempo Sem Tempo. Primeiro, ande de bicicleta, não deixe de andar, né, só porque pode ter alguns maluquinhos na rua, use capacete. E o terceiro ponto, não seja um maluquinho, não seja a pessoa da bicicleta que vai atropelar as outras pessoas que estão de bicicleta, fugindo desse tempo sem tempo maluco, né, de dezembro na cidade de São Paulo. Então é isso, fica aqui minha dica, fica aqui meu apelo, né, e como vocês vieram só ouvir a previsão do tempo, fica aqui a previsão do tempo para os próximos dias. Calor, muito calor, chuvas de verão, feche suas janelas também, né, e é isso, vamos todos começar na contagem regressiva daquele momento que todos esperam, que é entre o Natal e o Ano Novo, que é uma delícia. Virada de ano, tal qual a África do Sul, tá logo ali. E, na verdade, são 3 as dicas, além das 2 enunciadas, a de andar de bike, podendo trocar seu carro por uma bike, por que não? E aí, Renata Cocho? Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Econômico no Terraço Cast. E essa semana eu tô gravando aqui diretamente da praia de Guaicá, em São Sebastião. Eu não estou de férias, mas pra quem sabe, né, eu tô morando uma parte na praia, olha só que delícia, uma parte na cidade de São Paulo. Então essa semana eu não tô de férias, mas eu estou gravando da praia aqui em São Sebastião. A frase "eu moro onde você passa férias" ganhou um significado ainda mais afetuoso após essa introdução. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Fala, meus queridos terraceiros! Eu sei que vocês gostaram do episódio anterior, então vamos continuar neste tema maravilhoso. E aí, Caio, Rê, Raquel, como estão vocês nesta semana incrível que se inicia? A continuidade desse tema mostra como esse tipo de questão está mesmo no olho do furacão, pelo menos até agora. Âncora puxada para cima, comandos verificados para zarpar, vamos ao 454. Raquel, enfim, tivemos a divulgação do pacote fiscal. Por qual motivo a reação das variáveis econômicas foi tão ruim? Mas quem não está na contagem regressiva, né, são as contas públicas brasileiras, gente. Na verdade, elas até estão, né? Elas estão na contagem regressiva pra saber quando é que vai explodir, quando é que vai dar ruim, quando é que vai dar muito ruim, já deu ruim, né? Pode dar pior. E é mais ou menos isso que está acontecendo com aquela nossa novela, O Brasil e o Fiscal. Ficamos aqui falando, né, a espera do pacote, o que vem no pacote e o tal pacote. E, de fato, o pacote, né, ele foi apresentado na semana passada. O Ministério da Fazenda foi lá, apresentou o tal pacote, estava todo mundo esperando, aquele pacote de corte de gastos. Se você não sabe por que está acontecendo, o que está acontecendo, que pacote é esse, volte alguns episódios aqui do Terraço Cast, escute o último, escute o penúltimo, né, contando desse aqui, que eu explico
toda a necessidade do pacote, né? Então a gente sabe que o Brasil, a gente está aqui num momento de aumento de despesas. Nos últimos anos a gente teve um aumento de despesas bem substancial, principalmente no último ano, e as nossas despesas estão crescendo acima das receitas, né? Então o arcabouço fiscal ele determinou que as receitas, as despesas só poderiam crescer de acordo com o crescimento da receita, e esse primeiro ano do arcabouço seria 2,5% acima da inflação, que é o máximo, né? Só que, pessoal, as receitas estão subindo, né? As despesas estão subindo acima do que a gente vê as receitas. Então, as receitas subindo substancialmente por conta a gente sabe, atividade econômica forte, mercado de trabalho pujante, tudo isso está puxando a arrecadação. Os dados aí de novembro mostraram também, né? Uma arrecadação recorde. Então, tem recorde atrás de recorde, mas não tem sido suficiente para tapar o que tem crescido as despesas, principalmente aí em rubricas de benefícios fiscais, e a gente tem falado, enfim, eu trouxe isso bastante aí em vários outros episódios. E aí tinha toda aquela discussão, então, de quando o governo ia apresentar um pacote de corte de gastos estrutural, e tinha toda uma discussão de, a expectativa era, vai ser estrutural ou eles vão de novo tapar o sol com a peneira? Vamos aqui cortar uma coisinha aqui, só nesse ano, né, um one-off aqui, vai ser só pro ano que vem, a gente vai arrecadar mais, né, então eles estavam vindo pelo lado da arrecadação. E agora se esperava algo de corte, e se falou de um monte de coisa, né, de mudança de regra do salário mínimo, de mudança de regra do seguro-desemprego, uma série de mudanças que seriam que você não só economizaria dinheiro para o ano que vem, né, pro ano que vem, para 2026, mas você estaria reduzindo estruturalmente e mudando estruturalmente o orçamento, né, do ponto de vista, enfim, um ponto de vista aí positivo, tentando otimizar e tornar o orçamento, enfim, mais inteligente, né. Mas não foi o caso, gente, eu já devo adiantar que não foi o caso. No Brasil a gente é ótimo, né, a gente nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, e foi exatamente o que aconteceu. A gente teve aí o governo perdendo uma oportunidade, né, não perdendo essa oportunidade de perder a oportunidade, colocando um pacote apresentando um pacote que ele é menor do que o que será preciso nos próximos anos. Ele é bem ali no limite, né? Ele tá sendo, a estimativa do governo é mais alta, não tão mais alta, mas é mais alta do que da maior parte dos analistas de mercado, e perdeu bastante a oportunidade de mudar uma série de pontos estruturais que tornariam o orçamento mais flexível, né? Um orçamento mais inteligente, olhando justamente, que é o que eu sempre falo, o Brasil ele não gasta pouco, ele gasta mal, né? Então tem essas oportunidades de se mudar e elas são todas desperdiçadas. Falando aqui de uma maneira mais específica, né? Então o que o pacote ele trouxe? Ele foi de todo ruim, horroroso? Não, né? Ele trouxe algumas mudanças boas, positivas, né? E a principal delas, que inclusive é a que vai trazer maior economia no longo prazo, né? É a do salário mínimo. Então, o salário mínimo, antes ele tinha uma regra no governo Lula 1 e 2, Dilma, a regra era a correção do salário mínimo, ela se dava pela variação do PIB, né, do ano anterior, mais a variação da inflação. Então, era sempre um ganho real, então um ganho acima da inflação, equivalente, referente aí ao crescimento do PIB. Então, um comportamento bem pró-cíclico, né? Então, quando tá indo bem, então cresce o salário também. O que por si só já é esquisito, né? Porque já não faz tanto sentido. Porque se a economia está indo muito bem, se o mercado de trabalho está aquecido, você não tem grandes necessidades de você dar um aumento real tão substancial, né? O aumento da correção da inflação, eu acho que nunca foi nem questionado, né? De tudo que se tratava de propostas para novas correções do mínimo. A questão era, além da inflação, por que você precisa estar todo ano dando um aumento real para o salário mínimo? E o que foi proposto, de fato, foi uma mudança ali que o salário mínimo ele ia crescer de acordo também com a regra fiscal. Então, é a mesma regra. O salário mínimo vai ser reajustado pela inflação, mas vai ter o mesmo limite do arcabouço, que é 2,5%. E aí, se o arcabouço, né, se as receitas permitirem que as despesas no ano seguinte subam, sei lá, 1,5%, vai ser isso que vai, acima da inflação, vai ser isso que vai subir o salário mínimo. Então, uma regra bastante positiva, que ela tem ela tem um impacto ao longo do tempo, um impacto mais estrutural, porque você muda a base, né? Quando você muda
você muda um salário, você muda um ano, você vai crescendo uma base menor. Então, um ano só, por exemplo, que o governo desse só acima da inflação, você já diminuía muito para os próximos anos. Então, essa medida foi bem vista. E foi a principal, né, a principal fonte ali da parte de gastos menores adiante. Aí também tiveram mudanças positivas no BPC e no abono salarial. O abono salarial é aquele programa, né, de quase que um 13º e um 14º, para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. E já diversos estudos já mostraram que, por exemplo, quando você olha a estrutura social, a estrutura de renda social do Brasil, 2 salários mínimos, você não está no extrato, né, no percentil, no quartil mais pobre da população. Então você está usando um dinheiro, né, enfim, uma política social de transferência de renda direta para uma parte da população que tem benefícios já de ser um trabalhador formal, que está ganhando 2 salários mínimos, ok, não é muito, não, mas a gente tem que sempre lembrar, né, da realidade da pirâmide de renda brasileira, e que olhar para esse extrato, esse percentil aí da população brasileira não é o mais inteligente em termos de, né, políticas redistributivas, né, para reduzir, enfim, a pobreza, a desigualdade, etc. Então e tinha meio que, né, já era entendido, já era quase consenso, entre aspas aqui, quando eu falo consenso, que é difícil dizer que tem consenso, mas assim, era difícil você ter um analista, um economista sério defendendo o formato. Nossa senhora, passou um transformer aqui, mas enfim, voltando, defendendo o formato atual, né, do abono salarial. E aí foi reduzido, então o abono ele mudou de 2 salários mínimos para 1,5. E uma outra mudança que também foi positiva foi de regras de entrada ali no BPC. Então foram mudanças mais administrativas, né, então garantir, ali mudar o conceito de família com membro único, o que as pessoas faziam. Tinha muita fraude mesmo, né, as pessoas falavam que tinha uma família ali, né, eu não sou casado, não tenho filhos, tá, eu vou receber o meu PPC sozinho, né, e aí você, enfim, você não considerava a renda total da família, aí passou a ser considerada a renda da família, uma série de regras administrativas que podem mudar, que podem reduzir o gasto aí ao longo dos próximos anos, e não só reduzir o gasto, por quê? Porque você vai ter menos gente entrando. Teve uma explosão mesmo de novos entrantes no BPC nesse último ano, né? Teve realmente uma explosão, e foi uma questão ali, um misto de vista grossa, né, com um governo que queria realmente que tenha esse viés mais expansionista, mas também de regras que não estavam funcionando, né, na parte ali de concessão desses benefícios. Então esses foram os pontos positivos, né? E também tem um outro ponto positivo, quando a gente olha, provavelmente pro próximo ano, esse pacote vai economizar entre 16 e 17 bilhões. Isso são estimativas ali do time de economia da XP. E também tem vários outros times de economia, né, analistas que olham e chegam em números parecidos, entre 15 e 20 bilhões para o ano que vem, e um pouco mais, né, para 2026. Isso, o ano que vem, o governo, por conta do aumento de arrecadação, por conta da inflação, quando a inflação sobe, a arrecadação sobe. Os gastos, eles sobem também, só que eles sobem só no ano subsequente. Então, você tem um pedacinho, um curto prazo, que você tem um ganho, né? Por conta da inflação, você tem um ganho de arrecadação. E aí, enfim, a economia também bastante forte, o mercado de trabalho ainda forte, isso tudo tem... vai fazer com que o governo só precise de um pouco para fechar as contas no ano que vem, se ele não elevar ainda mais os gastos, né? Lembrando aqui, gente, considerando a meta de resultado primário, né? A meta que o governo tem para o ano que vem, que é a mesma desse ano, de 0, com aquele, ficou bem claro que o governo está mirando aquele limite inferior, né, de 0,25% do PIB. E aí só ia faltar mais ou menos 15 bi. Então dá mais flexibilidade para o governo, né? O que ele pode gastar mais? Não, mas ele pode mudar dentro que era uma coisa que era falta de flexibilidade, estava aí, que o governo estava muito preocupado para o ano que vem, justamente, era que por conta da regra do arcabouço, que limita as despesas independente das receitas, né? Você teria ainda depende do resultado primário, o governo passa a ter mais flexibilidade quando se ele precisar contingenciar, eventualmente, ele não precisa contingenciar tanto, né, em programas aí
essenciais, né? Em áreas não essenciais, mas em áreas que seriam menos populares aí, mais impopulares você contingenciar. Então dá mais flexibilidade para o governo no ano que vem. Legal, pontos positivos. Agora, pontos negativos, e porque o mercado, né, como que a gente viu o dólar chegando a 6, né, a curva de juros, ou seja, a expectativa de juros lá no futuro, né, disparando, chegando, né, então, assim, os títulos do governo para vencimento a partir de 3, já 4 anos, né, estão pagando 7% de real. O retorno real de 7%. Isso é muito. IPCA mais 7%. Isso é muito, muito, muito. É um patamar que não chegava desde o governo Dilma, né? Então, realmente é assim, o que significa isso? Isso significa que os investidores estão pedindo muito, né, um retorno muito alto para se emprestar para o Brasil. Olha, eu empresto, mas como o risco está muito grande da moeda continuar desvalorizando, de chegar lá na frente, você me pagar esse título assim, né, valendo nada, como eu tenho muito risco, a percepção de risco fiscal é muito grande, eu vou precificar, eu vou colocar isso no preço, né, e aí chega a esse retorno super elevado. E aí, por que isso tudo aconteceu, né? Porque alguns pontos que, claro, que eu identifiquei, que assim, que eu vou destacar, é claro que tem, tudo depende do ponto de vista, mas tem alguns pontos importantes, né? Primeiro, a questão do IR, né? Eu falei aqui, não falei da questão do IR. Por quê? Porque entrou na proposta, mas ela provavelmente, né, ao que tudo indica, ao que o Arthur Lira já falou, todo mundo já falou, analistas políticos já falaram, ela foi enviada, né, esse pacote foi uma série de medidas diferentes, então tem mudança constitucional, tem mudança de lei ordinária, tem uma série de mudanças ali dentro, né? E um deles que foi enviado aos 45 do segundo tempo foi a isenção de isenção de imposto de renda para a população que ganha até R$5.000. Então, no caso, não seria aquele escalonado, né? Hoje a gente ganha, por exemplo, se você ganha R$7.000, você tem até 1.000 e pouco, você tem desconto de X%. Você não tem desconto, é isento. Até, acho que um salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí, se você sobe, tem uma outra faixa. E sobe, tem uma outra faixa. A partir do X, é que eu não lembro esses números aqui, tá, gente? Caio Augusto, se você quiser me ajudar e botar esses números aí, que eu não lembro de cabeça. Mas é escalonado, né? A ideia é que essa isenção de 5.000 não fosse escalonada, fosse só para quem ganhasse até 5.000, teria isenção. O resto continuaria igual para quem ganha mais. E o que é compensar? Como é que o governo iria compensar esse gasto novo? Tem a lei de responsabilidade fiscal, que obriga o governo a compensar, né? E abriria um buraco ainda maior. Então era assim, o governo tá aqui falando de um pacote de corte de gastos e tá me propondo mais gasto, ele vai cortar 15 e vai criar mais 30? Não faz sentido. Então o governo falou, não, olha, a proposta inclui uma taxação das pessoas que ganham mais de R$50.000 por mês, né, o equivalente, de pagar um imposto efetivo, né, até 10%. Então seria aquelas pessoas, muitas pessoas assim, que trabalham como PJ, né, sócios, que não são CLT, que não tem esse desconto na fonte, que não pagam o 27,5 efetivamente, e aí você iria taxar, né, e colocar o imposto em cima da diferença. Então, se o imposto efetivo que a pessoa paga ali, que ela declarou no imposto de renda, foi, sei lá, 2,5, ela ia pagar 7,5 para compor até chegar nos 10. Né? São pessoas normalmente que recebem, né, são sócios de empresas, recebem participação de lucro e etc. Então, essa seria a proposta em linhas gerais. Só que ficou muito claro, né, que eu falei que o Arthur Lira deixou claro, analistas políticos, que isso vai ser votado de maneira separada, que eles vão falar, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, isso aqui faz parte de uma reforma mais ampla do imposto de renda, né, e não da parte da reforma tributária que falou sobre o consumo, né, que é a reforma que foi aprovada e inclusive ainda nem foi, né, as alíquotas todas não foram definidas ainda, então assim, ainda tem aquela parte da reforma do consumo que não foi votada, então o Congresso tá assim, a gente não vai votar isso não, né, porque tem também um entendimento aí de alguns analistas políticos muito bons que eu ouvi, que você pensar que pro Congresso isso não é muito interessante de votar, porque não foi uma proposta deles, né? Existem grupos de interesse importantes no Congresso que vão ser prejudicados, né? Enfim, grupos de interesse que estão ali influenciando, né? O Congresso ali, suas bases de apoio que vão ser impactados, vão ser prejudicados, né? Por essa mudança dos 50.000, né? Do outro ponto de vista, os ganhos vão ser difusos, porque os ganhos da população geral, isso é muito mais quem ganha é o executivo, né? O Congresso, ele gosta muito mais de votar, né, os senadores, deputados, o que são
programas mais específicos, né, benefícios mais específicos para certos setores, para certos estratos da sociedade, que isso fica mais claro para eles o retorno político. Então, não é no cálculo político, não faz muito sentido ali para o Congresso. Então, já ficou claro que vai ser votado separadamente. Então, apesar de ser uma discussão super do ponto de vista teórico, econômico, uma discussão muito válida, né, do ponto de vista distributivo, ser incluída aos 45 do segundo tempo, não ter clareza de como que ia ser a proposta, etc., no meio de um pacote de corte de gastos, isso acabou elevando muito a incerteza, né, então isso pesou muito contra, né, diante desse anúncio, né, e acabou impactando. Mas o que mais? Não foi só culpa, né, entre aspas, aqui da questão do IR, né, também teve a questão que eu falei, que o Brasil adora desperdiçar uma oportunidade, né, muito bem desperdiçada. Então, assim, tinham propostas que estavam sendo discutidas muito positivas, né, de corte de gastos. Então, por exemplo, estruturais, que dariam mais flexibilidade para o orçamento, para ele ser usado de uma maneira mais inteligente, né, otimizando, mais moderna, mais de acordo com o que se precisa naquele momento, mais olhando para quem precisa mesmo. Então, por exemplo, uma delas era o modelo do seguro-desemprego. Hoje, a gente tem um seguro-desemprego que ele é pró-cíclico. Quando a economia está indo bem e o desemprego está baixíssimo, o seguro-desemprego a gente gasta mais. Aí você fala, mano, como assim a gente gasta mais? Sim, porque acontece, as pessoas são malandros. Então, se você só pode pedir o seguro-desemprego a partir de 6 meses de trabalho e o mercado de trabalho está aquecido, você vai lá, você pede demissão, você não trabalha por 6 meses, você começa a receber o seguro-desemprego, legal, fica ali o tempo que você quer, e aí depois você faz o quê? Você entra num outro trabalho. Porque o mercado de trabalho está aquecido, está muito fácil de achar trabalho, né? Gente, isso daqui, tô falando em linhas gerais, tá? Não é, todo mundo tá achando trabalho, nossa, que maravilhoso. Não, em linhas gerais, de fato, o desemprego está em nível, o nível mais baixo da história, em termos de registros, né, que a gente tem aqui da PNAD. Então, sim, né, esse é um modelo pró-cíclico. Então, teria que mudar, alterar as regras, né, deixar mais condizente com a realidade atual, né, o modelo de seguro-desemprego. Tinha uma série de ideias, né, que estavam ali circulando, de, por exemplo, usar parte da multa do FGTS, né, para pagar o seguro-desemprego. Então, a pessoa poderia pensar 2 vezes, eu vou estar utilizando a minha multa ali, né, então, não sei se isso faz sentido, né, vou estar utilizando o dinheiro que está dentro do meu FGTS. Então, assim, que tipo de incentivo, né, você cria quando você tem um seguro-desemprego com o modelo atual? Se perdeu essa oportunidade, não mexeu nisso. Que mais? Previdência dos militares, né? Foram mudanças muito pontuais, bem pequenininhas, né? Propostas que vão trazer uma economia pífia, né? Muito pequena. Você tem outra coisa que poderia ter sido mudada, o uso de fundos públicos, né? Tem uma série de fundos, tipo o fundo da Marinha Mercante, o fundo tem um que é cultural, né? Aqui não é questão, não vamos gastar dinheiro na cultura. Não. É porque tem fundos que são constitucionais e que você precisa gastar aquele valor, você tem um imposto que vai para aquele fundo especificamente, você precisa gastar todo ano. E aí o que acontece, grande parte desse dinheiro não é nem gasto, né? Eles têm o dinheiro fica empossado. É impressionante, parece que é mentira, mas há sim um grande problema de gasto, onde gastamos esse dinheiro, né? Tem várias rubricas, né? Vários fundos que acabam tendo esse problema. E aí começa a se fazer uma contabilidade criativa maluca para usar o dinheiro desses fundos em outras coisas, passando por fora do orçamento, né? Gerando mais incerteza. Então, poderia usar essa oportunidade para dar mais flexibilidade. Não tem projeto, não tem onde gastar, vamos gastar em outro lugar que tá precisando. Dar mais flexibilidade pro orçamento. E aí, claro, em termos de flexibilidade, é uma mudança mais estrutural de rigidez do orçamento, né? Então, vamos diminuir a indexação, vamos reduzir a indexação do nosso orçamento, né? O orçamento hoje ele é super indexado. Quando você tem alteração do salário mínimo, o ganho do salário mínimo, sempre que muda R$1, você cascateia para um monte de outros benefícios, inclusive a aposentadoria. Então, em quase nenhum país do mundo você tem reajuste igual ao salário mínimo dos ativos na aposentadoria, né? Corrigir pela inflação, todo sentido. Mas você está falando da população inativa. Por que você tem que, né, ajustar de acordo com o crescimento do PIB, por exemplo, né? Então, assim, uma série de mudanças que poderiam transformar o nosso orçamento, dar mais flexibilidade. Hoje, mais de 95% do orçamento é de de despesas obrigatórias, né? Desobriga, desindexa, né?
não, perdeu-se essa oportunidade também, né? Então, eu acho que é um pacote que ele deixa claro que ele tá tapando ali o curtíssimo prazo, e a gente vai precisar daqui a 2, 3 anos de uma outra reforma, de um outro pacote, e assim a gente vai de pacote em pacote, né? Então, realmente, de novo, né, perdendo a oportunidade de, né, não perdendo a oportunidade de perder uma oportunidade. E por último, tem um ponto importante também, que não menos relevante aqui, que eu esqueci de falar, que é o fato de que muitas das medidas, elas só vão fazer efeito daqui a um tempão. Então, tipo, por exemplo, a medida do abono, né, ela vai ter uma mudança escalonada. Primeiro que ela só faz efeito dali a 2 anos de qualquer modo, porque você tá olhando para quem ganhou o salário mínimo, lá os 2 salários mínimos, nos últimos 2 anos. Aí, com a mudança, você só estaria falando daqui 2 anos. Mas não, vai ser escalonado, né, até chegar em um salário mínimo e meio, tipo, daqui quase em 2035, né, então assim, também, né, jogou-se muito lá na frente, coisas que nem tinham necessidade de ter essa mudança menor. Ou seja, né, compramos aí, né, um pouquinho de tempo, de novo, só olhando para o curto prazo. E esse espaço pequeno pro ano que vem, dá por enquanto, mas a gente tá falando de um ano que é, um ano pré-ano eleitoral, né? 2026 é ano eleitoral, a pressão para maiores gastos só vai aumentar, né? E aí, que esse ano seria o momento de fazer um pacote de mudanças mais estruturais. Antes mesmo de começar o comentário, Vitor Cândido, um dos idealizadores do podcast do Terraço, dos tempos em que o nome ainda era Short Brasil, saiu de férias nas proximidades do Halloween, com o pacote fiscal saindo semana que vem, voltou de férias esses dias e ainda não tinha saído. Tudo isso com um tanto de expectativa criada, papo de Lula aceitou medidas estruturais e afins. A montanha pariu um rato é o melhor resumo possível para o que aconteceu na semana passada. A ideia central do pacote per se não é ruim, mas basicamente diz o seguinte para todo mundo: de 2027 em diante, quem pegar esse rojão estourando terá de pensar em alguma ideia. O que podemos fazer agora é isso aí. Esperava-se um anúncio de corte de gastos. Tivemos, no fim das contas, um aviso de que o tal pente fino em programas sociais continuará. 70 bilhões de reais esperados para 2025 e 2026 serão negociados no Congresso e, se passarem a tempo, veremos tais economias acontecerem e, no mais, depois a gente vê. BPC em uma transição muito sutil, que praticamente não muda nada, é quase um novo pente fino. Solução antifraude de programas sociais baseada em pedir para as pessoas irem atualizar suas digitais, coisa que, se você tirou qualquer documento nos últimos 10 anos, já estava sendo feito. E, dentre outras ausências imensas, nada se falou sobre o auxílio-desemprego, que está batendo recordes em seu custo, mesmo com a economia em pleno emprego, com o desemprego mais baixo em 10 anos. Parte da justificativa da demora para entregar isso aí teria sido, supostamente, um alinhamento com as casas legislativas para que haja celeridade nas votações. Agora, o que nos resta é torcer para que o Congresso seja mais sábio do que a equipe econômica do governo e possa endurecer ao menos um pouco mais esse ajuste. Que, desculpem os empolgados, mas sequer cara de ajuste tem e sequer ajuste é. No episódio anterior, falamos sobre alguns dados importantes das contas públicas em acumulados até setembro e outubro de 2024, mostrando que, mesmo diante de uma elevação imensa da arrecadação, ainda assim as contas não fecham. E diante de um déficit nominal de 10% do PIB, o que faz com que esse rombo seja, considerando as contas públicas e os juros da dívida, de R$ 1 trilhão, oferece-se um ajuste que sequer chega a 1/10 disso para os próximos 2 anos. Com 2024 praticamente E, pessoal, vamos ser sinceros, aquele outro dado lá, 327 bilhões até 2030, ninguém viu planilha, ninguém viu nada, o governo não sabe explicar, esquece isso, perde tempo com isso aí não. Com 2024 praticamente encerrado, fica aqui a previsão. Se quisermos esperar qualquer coisa realmente crível no fiscal brasileiro, melhor aguardarmos quem pega o cajado do executivo de 2027 em diante, seja um 4º mandato de Lula, alguém que ele indicar, ou quem quer que seja que pegue essa missão terrível. Lula 3, mais uma vez, perde uma oportunidade dada de fazer o que precisa ser feito, e o resultado será um câmbio mais bagunçado, real inclusive, é a pior moeda do mundo frente ao dólar em 2024,
juros mais elevados do que o necessário, superando 13,5% ao longo dos próximos 10 anos, inflação que não rumará para a meta de jeito nenhum, isso se não inventarem de mudar a meta com o CMN de 2025, já que agora teremos, citando uns aí, um banqueiro central para o Brasil e não para Miami, e no final das contas, uma salgada conta que todos nós seguiremos pagando, sobretudo as pessoas menos favorecidas que não podem ou não conseguem se proteger minimamente dessa baderna toda. O rentismo brasileiro agradece imensamente a gestão mambembe da atual equipe econômica. Quem não agradece e paga tudo isso, aí são outros 500. Quem sabe em 2027 a gente vê. Até agora não estão levando isso a sério mesmo, você já sabe a quem culpar quando o caldo, já em processo de desandamento, ficar ainda mais amargo. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Trump avisa que irá taxar Canadá e México. Saiba quais são as repercussões e as respostas dos países. E vamos lá, então, essa semana a gente vai falar de novo, né, ou pelo menos complementando um pouco o tema que a gente trouxe na semana passada, que é o termo de tarifas de importação e protecionismo econômico e como é que isso impacta a economia. Na semana passada a gente falou um pouco sobre as tensões entre a União Europeia e os Estados Unidos e hoje a gente vai falar dessa mesma questão aqui na América do Norte, né, ou aqui, enfim, na América do Norte, falando das tarifas de protecionismo do Donald Trump, o que ele pretende implementar, principalmente com relação ao México e ao Canadá. E uma coisa que eu achei interessante, né, esse é um tema muito polêmico na economia, porque tem um dos principais trade-offs aí, né? Se por um lado você ter tarifas de importação pode ser interessante para você proteger a sua economia local, né? Porque você torna os produtos importados mais caros, então você consegue deixar a sua indústria local mais competitiva e isso pode até gerar empregos e tal e aumentar, né, a atividade econômica, aumentar o PIB, então tem esse lado positivo, mas por outro lado tem um lado negativo porque você torna esses produtos importados mais caros e isso pode gerar inflação de determinadas maneiras, né? Não só inflação, como às vezes até desabastecimento, mas inflação também. Então, o que acontece? Você tem ali, né? Quando você gera uma tarifa de importação, aquele insumo fica mais caro e aí você, ou o produto em si, né? Fica mais caro para o consumidor final, ou muitas vezes o insumo fica mais caro e isso acaba gerando um custo maior para a sua própria indústria local, né? Então, você tem essas duas questões, né? Esse trade-off bem clássico da economia em que os governos tentam pesar, né? Porque você não pode ao mesmo tempo, né, ter o bolo e comer o bolo, né? Como a gente costuma falar. Então, essa é a questão, né? Se você acaba sendo muito protecionista, tá com a sua indústria local, todo mundo, a população, como você favorece um segmento da indústria, né? Vamos supor, você protege a indústria automobilística com imposto de importação. Nossa, hoje eu tô com a boca enrolada. Enfim, o que acontece? Você protege a sua indústria local, porque a sua indústria automobilística fica mais competitiva, porque os preços dos importados ficam muito caros, então as pessoas têm que consumir ou tendem a consumir da sua indústria local, mas por outro lado é isso, né? Elas não gostariam, ela não é uma coisa, é por livre e espontânea pressão de preços, né? Então o que a gente costuma até defender aqui no Terraço é mais um liberalismo econômico no sentido de que assim, você pode ter até algum protecionismo para algumas empresas que você está querendo incentivar e que se elas forem, então, uma indústria muito incipiente, se ela for concorrer com uma indústria
de fora, que está estabelecida há muito mais tempo e tal, e você pode ter uma dificuldade competitiva e pode interessar para um país, de maneira estratégica, proteger determinadas indústrias que são consideradas estratégicas. Por exemplo, se você quer desenvolver a sua indústria nacional de tecnologia ou de robótica, né, a coisa mais de inovação, às vezes vale a pena você colocar esse imposto de importação, porque senão fica muito difícil você desenvolver a sua indústria. Por outro lado, você impede ou dificulta muito que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Então, mais uma vez, né, um desses trade-offs da economia em que você tem que pesar o quanto que isso está ajudando e o quanto isso está prejudicando. E é confuso mesmo, né? Até o Caio me mandou uma coisa que eu achei bem engraçada do nosso querido, né, o Elon Musk, que na mesma semana ele elogiou o Milei por estar cortando impostos de importação, né, deixando a economia argentina mais aberta, mais competitiva, e ao mesmo tempo elogiou o Donald Trump por exatamente estar anunciando tarifas maiores de importação de produtos do México e do Canadá. Ou seja, né, será que você ter tarifas de importação é bom ou é ruim? Né? Aí a questão é essa, né? Depende. E no caso dos Estados Unidos, né, tem essa questão que está bem proeminente do ponto de vista negativo, porque sim, né, uma das principais questões dos americanos é a inflação, né? Esse foi um tema, inclusive, né, largamente discutido no debate eleitoral, né? Uma das questões, acho que um dos motivos pelo qual o Donald Trump ganhou a eleição da Kamala Harris foi a questão econômica e dentro da questão econômica a inflação como principal preocupação dos americanos, e se você começa a aumentar muito os impostos de importação, como o Donald Trump anunciou que vai fazer com relação aos produtos do México e do Canadá, o que acontece? Você acaba deixando mais caro a indústria local. E nos Estados Unidos, né, uma coisa que é muito sensível para o americano é o preço da gasolina, né? O preço da bomba, quanto tá a gasolina, é um preço ali que o americano acompanha dia a dia, quer saber, e esse é um dos preços que podem ser negativamente afetados, ou enfim, pode gerar inflação por essa questão aí do Donald Trump aumentar as tarifas de importação com relação ao México e o Canadá. Isso é interessante porque os Estados Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas como eles consomem ainda mais do que eles produzem, né, que é uma coisa parecida com o Brasil também, né, não é totalmente autossuficiente em alguns tipos de petróleo, os Estados Unidos em todos porque consome mais do que produz, você ter tarifa de importação em preço de petróleo acaba gerando aí uma inflação em cadeia, né, para a economia como um todo, porque praticamente qualquer indústria vai precisar aí de gasolina, de petróleo ou de energia, né, que acaba sendo um preço que oscila de acordo com o preço do petróleo também, né? Então, e você também tem questões que não são só econômicas, então sim, essas tarifas protecionistas acabam gerando aí atritos entre os países, que são atritos que acabam ultrapassando a questão econômica, indo também para a questão diplomática, né? Então, quando você começa a colocar muita tarifa de importação, você acaba criando inimizades com seus parceiros comerciais, que muitas vezes podem ir ali além da questão econômica e começar a ter estresse de fronteira, de imigração, enfim, né? Então, assim, os países têm que dosar bem essa questão do protecionismo, né? Como eu falei, não é necessariamente acabar com todo e qualquer imposto de importação, em alguns momentos isso pode ser estratégico ou não, mas você proteger indústrias que não são competitivas, então vamos supor assim, se você tem uma indústria como, por exemplo, a automobilística, que o seu país não consegue competir com outros países, não é porque é uma indústria incipiente, não é porque está começando, mas é porque você não tem condição mesmo, seja de mão de obra, seja de matéria-prima, de ser competitivo com outros países que conseguem produzir mais barato, de maneira assim mais sustentável, na verdade você está protegendo uma indústria que teoricamente não pararia de pé sem a sua proteção, e isso acaba, tudo bem, segurando ali alguns empregos, mas quem paga a conta desses empregos acaba sendo a população como um todo. Então os governos têm que aprender a dosar isso, né, de uma maneira aí mais inteligente, mas é uma outra questão, né? Inteligência econômica na política mundial é uma coisa que anda cada vez mais rara de encontrar, né? Trump acelerando a marcha da brasilianização da América. Não bastando taxar os inimigos da segunda maior economia do mundo, que é a China, anunciou que vai taxar também os vizinhos, de cima e de baixo,
e até mesmo os BRICS. O mais surreal disso tudo são as justificativas para tudo isso. Da China, porque são desleais, dando um exemplo clássico de como os Estados Unidos encaram a liberdade comercial no mundo, que é o seguinte: se me beneficia eu gosto, se não é concorrência desleal e aí eu não gosto. De México e Canadá, porque supostamente a culpa do enorme problema de opioides nos Estados Unidos vem da imigração desses dois países, né? Porque supostamente são esses imigrantes que trazem esses opioides, né? É isso mesmo que você ouviu, essa foi a justificativa. E dos BRICS, para desencorajar a ideia da tal moeda comum para fugir do dólar, que cá para nós, nem mesmo os próprios BRICS sabem como ou pensam de verdade em botar em operação. Pessoal, tenham uma coisa em mente: todas as vezes que se anunciam tarifas de importação, é o importador que irá pagar, não o outro país será prejudicado. Isso prejudica o país que está colocando essas taxas na mesa, porque todo mundo que for importar pagará mais caro. Toda vez que o Laranjão falar sobre como está prejudicando os inimigos dos Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo com essas medidas, lembre-se sempre da clássica: vamos fazer um muro na fronteira com o México e eles irão pagar. No fim das contas, não teve muro e, obviamente, não teve pagamento dos mexicanos. Trump, aos poucos, vai encaminhando, em pleno 2024, a mesma coisa que o Brasil fez com eletrônicos nos anos 80 com a lei da informática. Realmente, nós prejudicamos muito o avanço da tecnologia no mundo todo, tendo que comprar positivos e Taltex por aqui. Steve Jobs e Bill Gates chegaram a chorar em suas respectivas empresas. Para não dizer que essas ideias sejam totalmente vazias, o ponto é que os Estados Unidos, por serem a maior e mais rica economia do planeta, quando fazem esse tipo de coisa com outros países, estariam encorajando que as empresas desses outros países venham a produzir lá para se livrar dessas tarifas e não perderem esse mercado. Porém, há pelo menos 20 anos, a produção industrial relevante do planeta está fora dos Estados Unidos. E mesmo que em uma velocidade astronômica volte para lá, seria muito difícil imaginar que toda essa capacidade venha a se transferir para o Tio Sam de uma hora para outra. Entendam, não estamos falando apenas de fábrica de semicondutores. Por exemplo, a TSMC já abriu uma nos Estados Unidos, já está produzindo e tudo mais, mas de coisas muito mais básicas de consumo rápido. Tudo isso sairá da produtividade extraordinária que tem hoje em países como China e Índia, produtividade essa que joga os custos a mínimas históricas e facilita muito um posicionamento ao redor do mundo, subitamente para migrar aos Estados Unidos única e exclusivamente para escapar dessas tarifas? Como diria uma velha sabedoria, cuidado com o que você deseja, porque pode acabar tendo exatamente isso. A América votou num plano de brasilianização, isolamento, incentivos tortos e produtividade duvidosa. E não se surpreendam, mas é exatamente isso que irão encontrar. Inclusive, eu também fiquei na dúvida. Elon Musk, é bom o Milley por ter tirado impostos de importação ou é bom o seu chefe por anunciar um imposto de importação novo a cada 5 minutos? Ah, é verdade. Vou deixar você trabalhar tranquilo. O robô da Tesla, o robotáxi, a ida do homem a Marte, o Hyperloop e mais umas 500 outras coisas que você propôs até hoje e ainda precisam acontecer. Tudo isso ao mesmo tempo que você irá gerir a eficiência governamental do Tio Sam. Pô, desculpa, cara. Desculpa interromper sua missão, Thomas Edison do século XXI. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, Microsoft está passando por uma investigação antitruste nos Estados Unidos. Conte mais sobre isso.
No episódio anterior, a gente falou sobre como as políticas antitrust moldaram o mercado no século XX, deixando práticas que concentravam o poder econômico em grandes empresas. Hoje, a gente vai ver como essas discussões continuam relevantes. Não foi uma pauta quente que surgiu e morreu. Bom, é importante que vocês conheçam um órgão dos Estados Unidos chamado FTC, Federal Trade Commission, que é o órgão responsável pela defesa da concorrência nos Estados Unidos. É equivalente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica aqui do Brasil, o CAD. E ele direciona a sua atenção para uma outra gigante da tecnologia, que é o tema do nosso episódio de hoje. Para quem gosta de histórias com protagonistas femininas, eu trago uma hoje, que é a presidente da FTC, que é uma mulher, Alina Khan. Antes dela, o FTC não chamava muita atenção da imprensa assim, para grandes debates. Mas desde que ela assumiu, ela vem esquentando as coisas e o comando endureceu. Ela vem supervisionando mais de perto as fusões e algumas pessoas não gostaram muito disso. Ela sugere que ainda tem muito mais coisa por vir se ela tiver chance, né, de prosseguir. Bem, para vocês saberem mais ou menos qual é o viés, né, dela, ela publicou um artigo sobre o paradoxo antitrust da Amazon. A Amazon é uma gigante do comércio do século XXI. Além de varejista, ela atua em diversas frentes. É uma plataforma de marketing, né? Um marketplace. Vocês veem agora na Black Friday como vende, né? É uma rede de entrega e logística. Vocês devem lembrar bem aí daquela época da discussão da Amazon assumir os nossos correios, enfim. Ela atua em diversos segmentos, além de serviços de pagamento, né, cartão de crédito, é uma grande editora de livros, uma produtora de filme, TV, né? Eu tô gravando aqui no final de semana com o Amazon Prime aberto do lado. E, além de tudo isso, mais importante, é líder no espaço de servidor em nuvem, a AWS. Eu literalmente escuto esse nome todo dia, porque está muito presente no meu dia a dia no banco, né? Vocês sabem que eu trabalho com tecnologia. E bem, eu até recomendo para vocês um documentário que eu vi recentemente na Netflix sobre as formas de experimentação que a Amazon usou para se tornar líder em vendas logo no inicinho da internet. Se chama A Conspiração Consumista, da Netflix, vale a pena assistir. Mas bem, embora a Amazon tenha registrado um crescimento impressionante, né, ela gera lucros escassos porque ela opta por oferecer preços ao consumidor abaixo de custo. Mas, como é que funciona isso, né? Como que ela faz isso acontecer? Bem, isso é uma estratégia para expandir. A empresa se posicionou dessa maneira como uma grande varejista, né, no comércio eletrônico. E agora, né, tomando corpo, ela usa todo esse poderio para se posicionar como uma líder de infraestrutura. Tudo bem. Com isso, ela vai minando a concorrência, que não consegue competir com seus preços, e acaba escapando do escrutínio do antitrust. E aí, a Alina Khan, que publicou esse artigo, né, bem alfinetando essa prática, ela chega à cadeira de presidente da FTC. E não é sobre a Amazon que a gente vai falar hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre Microsoft, que há mais de 25 anos enfrentou um processo antitrust, um dos mais emblemáticos, porque envolvia o Windows e o Internet Explorer. E agora ela está de novo no centro de uma investigação. Dessa vez a FTC está examinando várias frentes: as práticas de licenciamento, de computação em nuvem, de inteligência artificial e de segurança cibernética. A investigação teve como um ponto de partida o impacto crescente da Microsoft como provedora de serviços essenciais, especialmente para o governo dos Estados Unidos, incluindo contratos bilionários com o Departamento de Defesa. Um foco importante dessa investigação é o bundling, que é uma prática de incluir diferentes produtos em um único pacote. Por exemplo, o Microsoft Teams, que
bom, quem trabalha aqui em empresa já deve usar aí como se fosse um MSN corporativo, é uma ferramenta de videoconferência, é oferecido gratuitamente junto com softwares muito populares e muito usados por empresas, né? O Word, o Excel. Os concorrentes, como o Slack e o Zoom, afirmam que isso dificulta a competição, porque cria um ambiente desigual para empresas menores. Outro exemplo está no Entra ID, que é anteriormente conhecido como Azure Active Directory. É uma solução de autenticação de usuários. É o famoso Authenticator, muita gente usa para fazer autenticação de duplo fator, né, para aumentar a segurança. E empresas concorrentes alegam que as condições de licenciamento da Microsoft tornam quase impossível competir de forma justa. Além disso, a FTC está preocupada com a concentração do mercado na nuvem, especialmente depois de falhas de segurança que impactaram muito o setor. Um exemplo foi o incidente envolvendo o CrowdStrike, que afetou milhões de dispositivos operando em sistema Windows. Se não me engano, foi coisa de 2-3 meses atrás. Agora a gente está falando em novembro de 2024. Foi há poucos meses, né? E esse episódio destacou como problemas os produtos da Microsoft que podem ter um efeito cascata em toda a economia. Lembrei agora daquele meme que é um cara segurando uma pedra e, é o Excel segurando todas as empresas de finanças. Bem, pausa para o meme, voltamos aqui ao tema, né? Em um relatório de novembro de 2023, a FTC alertou de falhas em grandes provedores de nuvem e como elas poderiam impactar setores inteiros, colocando a economia em risco. Essa investigação fez parte da campanha agressiva da Lina Khan, presidente da FTC, para enfrentar grandes concentrações de poder corporativo. Antes de encerrar o seu mandato, a Khan assinou o pedido para que a Microsoft fornecesse informações mais detalhadas sobre as suas práticas, mas com a mudança na liderança da FTC, né, uma vez que está mudando a partido lá nos Estados Unidos, né, dos democratas para os republicanos, o futuro desse caso vai depender do próximo presidente da agência e do que o governo Trump vai decidir. Será que a gente vai ver uma continuidade dessa postura firme contra os gigantes da tecnologia? Assim como no passado, o mercado se deparou com grandes questões sobre concentração de poder e competição. E a Microsoft, mais uma vez, está no centro dessas discussões. A evolução desse caso não só vai ajudar a entender os limites do poder dessas grandes empresas, das big techs, como também vai trazer lições para a gente, né, de como regular um mercado tão inovador, dinâmico, e que as regras vão mudando à medida que o progresso aparece. A grande sacada de trazermos esse assunto para vocês é deixar bem claro que, sim, as autoridades que vigiam concentração de mercado mundo afora ainda existem e estão de olho, pontuando sobre como essa concentração pode ser danosa aos consumidores. A dificuldade de se continuarem essas análises e delas realmente vermos algum resultado de desconcentração se baseia no fato de que, com Trump, essas equipes devem ser todas trocadas, inclusive a Lina Khan, e provavelmente essas causas devem ficar paradas. Quando olhamos para o boletim internacional e para o assunto de encerramento desse episódio, verificamos uma situação muito complicada para os americanos nos próximos anos. Por um lado, as opções de contato com o mundo para adquirir insumos produtivos, principalmente industriais, ficarão mais caras pela tarifação que vai prejudicar os inimigos dos Estados Unidos. E por outro lado, grandes empresas terão autorização direta de ampliar a concentração de mercado, por exemplo, adquirindo outras empresas que poderiam representar alguma concorrência, tornando as opções que estão mais próximas e são Made in USA também suscetíveis a variações que podem prejudicar esses consumidores. Repetimos agora a pergunta que também fizemos no episódio anterior para que ninguém diga daqui a alguns anos que ninguém fez esse questionamento. Será que o capitalismo americano trabalhará de maneira a fazer jus ao nome de Terra da Liberdade ou o velho corporativismo do é do meu jeito ou vou fazer birra
sairá vencedor. Pelo que se desenha nesse momento, provavelmente é o segundo cenário que se sagrará vencedor. Nos resta acompanhar e verificar se esse caminhar rumo a uma casca de banana no chão dará mesmo em tombo ou se, como diria Zagallo, aí sim, fomos surpreendidos novamente. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 454 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel! Fico por aqui, muito obrigada a todos, muito obrigada, Fê e Rê, minhas companheiras de podcast, Caio Augusto, o nosso âncora e, claro, os ouvintes maravilhosos do Terraço Cast. Obrigado, Renata! Um beijo e até semana que vem. E obrigado, Fernanda! Meus queridos, muito obrigada por mais um episódio de sucesso. A gente se vê por aí. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E até semana que vem. Valeu! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.